Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. A Bíblia oferece uma rica fonte de sabedoria e orientação sobre diversos aspectos da vida, incluindo esoterismo, pedras, incenso, signos, ocultismo, horóscopo, práticas culturais como yoga, jogos e apostas. Para te auxiliar na compreensão completa de cada um dos 6 tópicos, eu, Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica, e a minha equipe, preparamos um guia detalhado com base em versículos bíblicos e análises aprofundadas. Tópico 1: Esoterismo e ocultismo. O esoterismo, com suas práticas e crenças que buscam o conhecimento oculto e a conexão com dimensões transcendentais, encontra um terreno complexo na Bíblia. A Bíblia não menciona diretamente o termo esoterismo, mas adverte e condena veementemente práticas ocultas e adivinhação. A palavra de Deus desencoraja o envolvimento com práticas esotéricas, que buscam conhecimento supostamente secreto ou místico fora da revelação divina. A Bíblia adverte contra práticas ocultistas por considerá-las formas de idolatria e busca de poder fora de Deus. Acredita-se que tais práticas abrem portas para influências espirituais negativas. Assim como o esoterismo, o ocultismo é desencorajado pela Bíblia. A prática de ocultismo envolve a busca de conhecimento ou poder, através de meios secretos ou sobrenaturais, que não estão de acordo com a vontade de Deus. É importante confiar em Deus e buscar orientação em sua palavra, em vez de práticas esotéricas. Versículos de advertência. Levítico 19:31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deuteronômio 18:10-12. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes, não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Apocalipse 22:15. E os magos, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira não terão parte no reino de Deus. Tópico 2: Pedras. O uso de pedras na Bíblia assume diversas formas, desde elementos decorativos e simbólicos até objetos com propriedades curativas e místicas. A Bíblia não proíbe o uso de pedras ornamentais ou como símbolos de fé. No entanto, o uso de pedras com fins místicos ou supersticiosos é desaconselhado, pois pode levar à idolatria e ao afastamento de Deus. Em termos de usar pedras para propósitos espirituais, a Bíblia não condena as pedras em si, mas alerta contra a idolatria associada a elas. Por exemplo, no contexto de adoração de ídolos feitos de pedra, como mencionado em Isaías 44:15-20. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo, ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e a adora. Assim metade da madeira serve para fazer um fogo, o homem assa a carne, come e fica satisfeito. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus, e depois, fica de joelhos e a adora. E faz esta oração: Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada, fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: Ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora, aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada, é o mesmo que comer cinzas.
O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer, isto que está na minha mão não é um Deus coisa nenhuma. Cura pelas pedras. Em Gênesis 31, 42. Labão acusa Jacó de ter roubado seus ídolos domésticos, que possivelmente eram pedras com propriedades curativas ou místicas. Tópico 3. O incenso. O incenso era utilizado na adoração no Antigo Testamento, simbolizando a oração que sobe a Deus. O uso do incenso na adoração não é mais prescrito no Novo Testamento. No entanto, o incenso pode ser usado como um símbolo de oração e adoração a Deus. O incenso é mencionado muitas vezes na Bíblia como parte dos rituais de adoração a Deus no Antigo Testamento. No entanto, não há condenação do uso de incenso em si, mas a questão seria a motivação por trás do uso, se é para adorar a Deus ou para outros propósitos. A Bíblia menciona o uso de pedras preciosas e incenso em contextos religiosos e cerimoniais, mas não os endossa como práticas ocultas ou esotéricas. No entanto, a palavra de Deus adverte contra práticas ocultas relacionadas ao incenso, conforme Isaías 8, 19 a 20. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Tópico 4. Leitura de signos, horóscopo e astrologia. A astrologia e a leitura de signos são frequentemente associadas a previsões do futuro e à influência dos astros sobre a vida das pessoas. A Bíblia apresenta uma visão crítica dessa prática. Condenação da astrologia e signos. A Bíblia rejeita a astrologia e a consulta de horóscopos, pois são vistos como formas de adivinhação. A Bíblia desaprova buscar orientação nos astros ou em signos do zodíaco para guiar a vida. Deus critica aqueles que confiam em astrólogos e adivinhos. As escrituras sagradas não apoiam a astrologia ou a busca de orientação em signos astrológicos. A palavra de Deus condena práticas que buscam obter conhecimento ou poder através de meios ocultos. Isso se aplica ao ocultismo de maneira geral, incluindo o horóscopo. A Bíblia considera o ocultismo e o horóscopo como formas de idolatria e adivinhação, que desviam a confiança de Deus para as forças do cosmos. Buscar orientação no horóscopo é visto como uma forma de adivinhação e confiança em algo além de Deus para a direção da vida. Isso é desaprovado. Versículos de advertência. Em Deuteronômio 18, 10 a 12. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes, não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Em Isaías 47, 12 a 15, o profeta Isaías condena os babilônios por sua confiança na astrologia, afirmando que ela não os livrará da destruição. Devemos confiar em Deus e sua palavra apenas. Fique com os despachos e as feitiçarias que você tem praticado desde que era jovem. É possível que eles a ajudem e que com eles você assuste os seus inimigos. Apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e a ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas a fim de dizer, todos os meses, o que vai acontecer com você. Pois eles são como palha, o fogo os destruirá, e eles não poderão se salvar. Pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele. É isso que acontecerá com os seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho, ou nenhum deles poderá salvar você. Em Jeremias 10, 2. Deus diz, e não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. Em 1 Coríntios 6, 9 a 10, fala que a busca por respostas em fontes sobrenaturais é considerada pecaminosa. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Tópico 5. O Yoga. O Yoga, em sua forma tradicional,
tem raízes espirituais no hinduísmo e no budismo. Para um cristão, é importante considerar a motivação por trás da prática do yoga e evitar qualquer envolvimento com aspectos espirituais que entrem em conflito com a fé cristã. A prática de yoga, com suas posturas físicas, técnicas de respiração e meditação, suscita discussões entre estudiosos bíblicos. Alguns cristãos se preocupam com as raízes religiosas do yoga, que se originou no hinduísmo e budismo. Essas religiões possuem pressupostos filosóficos diferentes do cristianismo. Discernimento. A Bíblia enfatiza a importância de um corpo saudável, 1 Coríntios 6, 19 a 20, e de uma mente tranquila, Filipenses 4, 6 a 7. Desde que a prática do yoga não seja usada como forma de adoração a outras divindades ou promova conceitos contrários à fé cristã, alguns cristãos a consideram aceitável. A Bíblia não aborda especificamente o yoga, pois é uma prática cultural oriental. No entanto, a Bíblia exorta os cristãos a não se envolverem em práticas que possam estar associadas ao ocultismo ou a outros deuses. O yoga tem raízes no hinduísmo e busca a união espiritual com o universo. Para os cristãos, é importante discernir e evitar práticas espirituais que contradizem a fé em Cristo. Se alguém decidir praticar yoga, é essencial orar, pensar em Deus e permanecer vigilante, conforme Romanos 14, 22. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Tópico 6. Os jogos, loterias e apostas valendo dinheiro. A Bíblia não menciona diretamente jogos de azar ou apostas. No entanto, princípios bíblicos como a moderação, o cuidado com os bens materiais e evitar práticas que viciem as pessoas podem ser aplicados. Similar aos jogos de azar, a Bíblia não proíbe especificamente as loterias. No entanto, os mesmos princípios de moderação, justiça e evitar a cobiça se aplicam. Jogos e apostas podem se tornar um vício que escraviza as pessoas e as afastam de Deus. Além disso, apostas injustas ou desonestas vão contra os princípios bíblicos. A palavra de Deus não aborda diretamente jogos de azar ou loterias, pois essas práticas não eram comuns na cultura da época. No entanto, princípios bíblicos como a responsabilidade financeira, 1 Timóteo 6, 10 e evitar a ganância, Lucas 12, 15, podem ser aplicados ao considerar tais atividades. As Escrituras Sagradas não condenam explicitamente jogos, apostas ou loterias, mas advertem contra a ganância e o vício. Concluindo, a Bíblia não condena diretamente jogos de azar ou loterias, mas alerta sobre o amor ao dinheiro e a busca de enriquecimento rápido. Devemos ser sábios em nossas escolhas e confiar em Deus como nosso provedor. Versículos de advertência. Provérbios 13, 11. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder, quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Provérbios 20, 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Princípio da justiça e honestidade. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito, quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. 1 Timóteo 6, 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Evitar a cobiça e valorizar a fidelidade a Deus, no princípio da moderação. Em resumo, a Bíblia desencoraja o envolvimento em práticas que buscam conhecimento, poder ou orientação espiritual fora da vontade de Deus, e encoraja os cristãos a confiar em Deus e em Sua palavra para guiar as nossas vidas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E todos digam amém.